Ao longo da história bíblica, Deus sempre utilizou memórias como ferramentas espirituais para preservar a identidade do seu povo. E o exemplo registrado em Josué capítulo 4, versículos 20 a 24, revela esse princípio com clareza impressionante. Quando os israelitas atravessaram o Rio Jordão milagrosamente, Deus não apenas realizou o prodígio, mas ordenou que 12 pedras fossem retiradas do leito do rio e levantadas como memorial para que, quando as futuras gerações perguntassem o que significam estas pedras, os pais respondessem declarando os feitos poderosos do Senhor. Josué destacou que o Mar Vermelho se abriu diante de nós, os sobreviventes da primeira geração, e que o Jordão se abriu diante de vocês, a segunda geração, mostrando que Deus não é apenas o Deus de nossos pais, mas também deseja se revelar como o Deus de nossa própria experiência. Esquecer, portanto, não é apenas um lapso da mente, é um perigo espiritual que pode romper a transmissão da fé entre gerações, como evidenciado em Juízes capítulo 3, versículo 7 e capítulo 8, versículo 34, quando o povo se afastou porque não se lembrava mais do Senhor. O esquecimento espiritual não ocorre de uma vez. Ele se infiltra silenciosamente através da rotina, da autossuficiência e da falta de reflexão. O salmista lamenta em Salmo capítulo 78, versículo 11, que Israel se esqueceu das obras de Deus e das maravilhas que ele lhes tinha mostrado. E esse esquecimento foi o estopim para a rebeldia e idolatria. Por isso, Deuteronômio capítulo 8, versículos 2 e 18, ordena que o povo se lembre do caminho pelo qual o Senhor os guiou, para não atribuir a si mesmos a vitória que pertence somente a Deus. Até mesmo o salmista, no Salmo capítulo 45, versículo 17, declara que o nome do rei deve ser lembrado por todas as gerações, mostrando que a memória é uma forma de adoração. Quando nos esquecemos de onde Deus nos tirou, deixamos de reconhecer quem somos e para onde devemos ir. A memória não é apenas uma lembrança nostálgica, mas uma âncora que nos impede de derivar para longe da verdade. Cristo, conhecendo a fragilidade da natureza humana, estabeleceu o maior memorial de todos, a ceia do Senhor. Em primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 24 e 25, ele ordena 2 vezes: "Fazei isto em memória de mim." Não é apenas um ritual religioso, é um grito contra o esquecimento, um chamado para que nunca deixemos a cruz se apagar da nossa consciência. E para que essa lembrança não fosse apenas externa, ele prometeu em João, capítulo 14, versículo 26, que o Espírito Santo nos faria lembrar de tudo o que ele disse. Ou seja, o céu inteiro trabalha para que jamais percamos de vista o que Cristo fez por nós. Sem essa lembrança central, todas as outras coisas da fé perdem sentido, porque qualquer esperança, qualquer missão, qualquer obediência só encontra vida quando enraizada na obra consumada da cruz. Ellen G. White reforça esse princípio com palavras que atravessam gerações. Nada temos a temer com relação ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira pela qual o Senhor tem nos conduzido e de seus ensinos em nosso passado. Essa frase é mais do que motivacional, é uma advertência divina. O inimigo não tenta primeiro destruir nossa fé, ele tenta apagar nossa memória. Se ele conseguir fazer com que esqueçamos o que Deus já fez, rapidamente começaremos a duvidar do que Deus pode fazer. Por isso, famílias precisam criar altares de gratidão dentro de casa, igrejas precisam compartilhar testemunhos reais e cada pessoa deve construir seus próprios memoriais espirituais, fotos, cadernos de oração respondida, versículos marcados por lágrimas. Qualquer coisa que mantenha viva a lembrança de que Deus esteve presente. Mas lembrar apenas do passado não é suficiente, porque Deus não quer ser apenas o Deus das nossas histórias antigas, mas o Deus
do nosso presente. Assim como o Jordão se abriu para a nova geração, Deus deseja abrir novos caminhos hoje para aqueles que o buscam. A verdadeira fé não se apoia apenas em lembranças distantes, mas transforma cada dia em uma nova oportunidade de experimentar a presença viva do Senhor. A memória das obras antigas sustenta nossa confiança, mas a experiência diária renova nossa paixão. Lembrar do que Deus fez ontem nos dá esperança para o amanhã, mas viver com Ele hoje nos dá força para permanecer firmes. E assim, nossa vida inteira se torna um testemunho vivo de que o Deus que abriu o Mar Vermelho e o Jordão ainda abre caminhos onde não há estrada.